Ontem, uma derrota histórica do Emmanuel Macron nas eleições para o Parlamento Europeu. E aí, logo em seguida, ele solta um vídeo anunciando a dissolução do parlamento, né? Zé, como é que você viu essa notícia bombástica na França no dia de ontem? Pois é, o Macron sofreu uma derrota acachapante, ficou muito atrás, ele teve menos da metade dos votos do chamado União Nacional, né, que é a coalizão, o partido da senhora Marine Le Pen. Então, uma derrota histórica, e isso abala, evidentemente, o seu governo. Ele pode se transformar numa espécie de pato manco, e ainda tem um longo mandato pela frente. Então, ele está fazendo a manobra, o próprio chamamento que ele fez, ele disse assim: eu quero aqui apelar a todos os franceses para uma nova eleição, para que a gente tire a prova de qual é a preferência dos franceses quanto à maioria parlamentar. Ele vai fazer uma aposta arriscada, porque o que pode acontecer é a Marine Le Pen se transformar na principal força do parlamento, mas qual é a aposta dele? Mesmo que isso aconteça, ela será a maior força sozinha, e não terá capacidade de formar uma aliança capaz de dar a ela condições de formar o governo francês. Então, ele aposta em que, mesmo que a Marine Le Pen alcance aí uns 30% do parlamento, ele conseguirá liderar uma ampla coalizão de forças para combater a extrema-direita. Eu acho que uma ampla coalizão de forças para combater a extrema-direita é necessária, mas não sob a égide, sob a liderança de um político tão fracassado e tão desastrado como tem se revelado o Macron, e com posições de direita. Vamos aqui concordar com o seguinte: não é o momento de combater a extrema-direita com a liderança da direita. Esse é um tema que a gente precisa discutir. O Macron, ele agita o espantalho da extrema-direita para finalidades hegemonistas dentro do sistema político francês. Essa direita liberal há anos está flertando com a extrema-direita, com o fascismo, vamos usar essas palavras, acho que é melhor. Está há anos flertando com ideias fascistas, incorporando alguma coisinha aqui e ali, e, obviamente, não entregando nada para o povo. E quando eu digo não entregando nada, né, a qualidade de vida decaiu muito em todos os países ocidentais da Europa, principalmente, né, nos países membros da União Europeia. E, obviamente, ambas, né, tanto essa direita liberal, essa centro-direita, ou conservadores tradicionais, não falam a verdade para o povo. Ambos, né, tanto os fascistas quanto eles, vão dizer que a culpa disso tudo é do imigrante, do fato de que hoje em dia existem europeus que não são brancos, europeus que não são cristãos ou judeus, sempre vão, né, para o lado racial da coisa, para, né, distrair, jogam esse bode expiatório, né, que é a questão da imigração, da racialização da Europa, para distrair do principal e do real inimigo, que é o sistema capitalista, que são as grandes corporações, que enquanto o povo está passando fome, o povo está roubando lata de comida em supermercados pela Europa, as grandes corporações estão pagando o mínimo de imposto ou não pagando imposto, estão pagando menos do que um salário mínimo para um trabalhador e não estão sendo punidas por isso. Enfim, coisas, né, que essas grandes corporações fazem e que nunca são punidas, né, contra toda a sociedade. Mas para o governo o problema vai ser: olha, sua vida não é melhor por conta dos imigrantes. A gente não está te dando dinheiro por conta dos imigrantes, e não pelo fato de que eles não estão dando dinheiro para os imigrantes também, eles não estão dando dinheiro para ninguém. E é muito triste quando você vê uma pessoa ignorante, estúpida, como o Bolsonaro falando que é uma vitória para o povo está sendo usado como massa de manobra para distrair, é tudo uma cortina de fumaça. Enquanto eles estão bravos pelos imigrantes, enquanto eles acham que o país vai ser maravilhoso quando não tiver mais pessoas de fora entrando no país, e não levando em consideração de que imigrantes pagam impostos, trabalham muitas vezes em empregos que os locais não têm competência ou não querem trabalhar ou não conseguem trabalhar. E quando zerar e as coisas piorarem, como é o caso que está acontecendo aqui no Reino Unido, que as questões estão, que a vida está piorando no geral por conta da falta de mão de obra qualificada, e não ter mais a questão da imigração para usar desculpa, eles vão começar a falar o quê? Não, a culpa é do seu vizinho que poderia arrumar um emprego melhor e não quer arrumar um emprego melhor porque ele é um inútil, porque ele é um estúpido, porque ele é um bêbado, porque ele, né, merece a pobreza. Então eles vão ficar continuando a jogar o povo, a classe trabalhadora, um contra o outro, enquanto eles reinam, né, e abusam dessas pessoas. E na questão da França, é muito importante a gente notar e falar também que o Macron está apostando no fato de que a França está num momento quase que ingovernável, com o Macron sofrendo pressões tanto da direita quanto da esquerda. Ele não vai ter uma coalizão
com parte da esquerda francesa. Eu não acredito que vai existir em pró-Macron, principalmente por conta das coisas que ele está fazendo em relação à Ucrânia e todo o apoio, apesar da retórica da França a esse momento, e as pessoas, e ele vai apostar nisso, vai falar, toma aí, o que o filho é teu, Marine Le Pen, você quer tanto? Fica aí, mas você não vai conseguir fazer nada. Então ele está apostando nessa ingovernabilidade da França para, né, dissolver o parlamento. Essa matéria aqui ela é bem interessante, ela mostra alguns motivos que explicam a derrota do Macron. O aumento da inflação tem a ver com o aumento dos preços de energia, né, porque a Europa foi duramente atingida pela guerra que ela abraçou contra a Rússia, na verdade, a explosão do gasoduto, tudo isso que aconteceu. Você tem o custo de vida, então, que é um tema bastante falado. Tem também esse apoio cego à Ucrânia pelo Macron, inclusive essa retórica belicista que algumas pessoas apontam. A extrema-direita, na verdade, curiosamente, adota um discurso mais pacifista do que o Macron em relação ao tema da Ucrânia. E você tem também o tema da Palestina, né? Porque a França é ultramajoritariamente a favor da Palestina e o Macron não faz absolutamente nada, né? A não ser uma declaração aqui e acolá. Eu estava vendo, Zé, algumas leituras, fiquei assistindo muito a televisão ontem sobre a França, né? E eu vi dois movimentos, né? Um movimento da mídia tradicional, mais mainstream, assim, quer dizer, no seguinte sentido, não, agora a União Nacional contra o fascismo, quer dizer, querendo arrastar as forças de esquerda também para um apoio ao macronismo nessas eleições antecipadas, que vão acontecer junto com os Jogos Olímpicos, né? Que já estão chegando também. É bom lembrar que a eleição na França parlamentar tem 2 turnos, porque é uma eleição de voto distrital, majoritário, por círculos. Então não é fácil de fazer uma previsão, mas eu não acredito que a classe dominante francesa tenha feito já essa opção de entregar o poder à extrema-direita e, no caso específico, ao partido da Marine Le Pen. O Macron pode estar apostando também, ele não vai conseguir o apoio da esquerda. A esquerda apoiou o Macron e já apoiou também o Chirac em outras ocasiões, em eleições presidenciais, no segundo turno, mas nunca aderiu aos governos da direita, seja do Chirac, seja do Macron. Então, eu acho que está excluída a hipótese de uma coalizão, ampla coalizão de forças para esta eleição. Cada grupo parlamentar, cada coalizão, cada partido, da esquerda, da direita, do centro, etc., e da extrema-direita, vão fazer as suas campanhas e depois, com a composição do novo parlamento, cada um vai estabelecer a tática. O Macron vai apostar, primeiramente, em formar um governo com as forças da direita e do centro-direita, tentando excluir a extrema-direita, e, na hipótese de que ele não consiga, ele vai tentar fazer um governo de minoria, sabendo que, quando a Marine Le Pen apresentar uma moção de censura ou de derrubada do governo, aí todo mundo vai votar pela rejeição da moção para evitar uma crise política mais grave. Então, pode ser um governo de instabilidade, um governo de minoria. Acho difícil a Marine Le Pen assumir o governo. Ela pode ser o maior partido, ter a maior bancada no parlamento, mas não ter maioria absoluta, não terá, e, portanto, não terá também capacidade de formar governo. É a previsão, digamos, mais realista. O que se fala, Zé, é que esse Jordan Bardella seria o primeiro-ministro. Ele tem 28 anos apenas, né? E ele poderia ser o primeiro-ministro num sistema de coabitação com o Macron. Né? Pois é, a França já teve governos de coabitação entre a direita e os socialistas. Não há um precedente de uma coabitação entre a direita e a extrema-direita, ou, digamos que fosse uma situação da centro-esquerda com a extrema-direita. Isso tudo tem que ser verificado em cima dos resultados eleitorais, mas eu acho difícil entregar o poder a um primeiro-ministro intrinsecamente ligado ao partido da Marine Le Pen.